Você já imaginou como seria sua vida no escuro? E como é difícil se locomover e se encontrar dentro da própria casa sem enxergar? Nós hoje conhecemos um lugar onde as pessoas trabalham para trazer mais luz para essas pessoas que não enxergam. A Fundação Dorina Novil é resultado da luta pessoal de sua criadora e da dedicação de dezenas de pessoas para o bem-estar do deficiente visual. A Fundação segue um princípio fundamental: a educação é o melhor caminho para a inclusão social dos deficientes visuais. Nesta sala são produzidas as matrizes dos livros em braille. Milhares de pontinhos em relevo são impressos em chapas de metal. Estes pontinhos de difícil compreensão para leigos são, na verdade, grandes facilitadores para os deficientes visuais. O sistema Braille nasceu por volta do ano 1825 e revolucionou os métodos de leitura quando foi direcionado para os cegos. O livro em Braille permite o acesso do cego à educação, à cultura e ao entretenimento. Atualmente, a Fundação é responsável pela impressão de livros não só clássicos, mas também didáticos para a formação educacional de crianças. Estas páginas vão em seguida para um processo de correção e o trabalho é fascinante. É feito sempre por duas pessoas, um deficiente visual e uma outra pessoa, chamada de ledor. Estes dois vão ler em conjunto a obra que acabou de ser impressa, fazendo uma revisão para evitar erros de impressão. Mãos hábeis deslizam sobre o papel, conferindo letra por letra e dão vida a personagens, paisagens e fórmulas matemáticas. A Fundação Dorina Novil produz milhares de exemplares de livros em braille por ano. Estes livros são distribuídos gratuitamente por mais de 650 organizações em todo o Brasil. Além de livros, a Fundação também produz calendários, cardápios, partituras musicais, rótulos, placas e outros materiais de prestação de serviço à comunidade. E a produção não para. São centenas de milhares de páginas produzidas durante o ano inteiro. Livros infantis garantem o colorido da vida aos pequenos que lerão suas histórias. Estes livros já estão aguardando para serem embalados e enviados para todo o país. A última revisão é feita por quem mais entende do assunto. Além da imprensa braille, a Fundação também produz livros falados. Poucas coisas deixam as pessoas tão satisfeitas quanto ouvir algum problema. Ela distribui CDs e fitas cassetes com a narração de grandes clássicos da literatura, revistas semanais e outras publicações. Clínicas especializadas são montadas para recriar o ambiente cotidiano de cada um. São nesses lugares que o deficiente visual aprende a se locomover bem.
Aprender o braille é um dos primeiros desafios. As crianças também merecem atenção especial. Aqui, eles descobrem o mundo e recriam a realidade de maneira mágica, como é típico nesta fase da vida. O atendimento é feito de acordo com as necessidades sociais, educacionais e físicas de cada um. Profissionais de serviço social, psicologia, pedagogia, fisioterapia, orientação e mobilidade, terapia ocupacional, ortótica, oftalmologia e neuropediatria se revezam para garantir o atendimento adequado às necessidades individuais. Mas existe um longo caminho a se percorrer até a inclusão social definitiva. Este é o Célio, uma das gratas surpresas que encontramos em nossa visita à Fundação. Um jovem simpático, descontraído e muito brincalhão. Ele já escreve e lê fluentemente em braille, mas agora está aprendendo com papel e caneta a escrever o próprio nome. E a ordem é não ficar parado. Para isso, todos recebem treinamento especial para manter o equilíbrio diante dos obstáculos da vida. Estamos aqui em São Paulo, no bairro do Butantã, e viemos conhecer uma das 4 casas da parábola e ver aqui por dentro o que é tudo isso que a Marisa está contando aí. Vamos com a gente. Crianças brincando, sorriso estampado no rosto, alegria indiscutível. Mas nem sempre foi assim. Estas crianças, com idades entre 1 ano e 8 meses e 17 anos, já foram vítimas de maus tratos, abandono e outras situações terríveis. Mas graças ao trabalho incansável de uma mulher, hoje fazem parte de uma das casas da instituição Parábola. Crianças que antes não tinham esperança, hoje podem sonhar com um futuro promissor e com a constituição da própria família. Nós estamos aqui no Projeto Parábola e nada melhor do que conversar com a idealizadora do projeto e com essa mãezona de todas as crianças que está com a gente aí no estúdio, mas que agora está aqui na bagunça com a gente. Tudo bom, Marisa? Tudo bem, bem-vindos à nossa casa, à nossa bagunça. Mas é uma bagunça gostosa, né? Sem dúvida nenhuma, a gente vê que eles são felizes realmente. São felizes e é nítido isso. O que é para você, o que significa para você olhar esses rostinhos? A gente viu eles comendo, eles orando, eles brincando. A felicidade emana deles a cada momento. O que é para você, como mãe dessa moçada toda, o que você sente vendo isso? A coisa mais importante para nós é oferecer à criança um lar. Mas eu continuo insistindo, inclusive para quem nos está ouvindo, se cada um pudesse abrir a porta da sua casa para receber uma criança, por mais que a parábola seja um modelo de família alternativa, ela não é o lar como eu tenho com meu marido e meus filhos. Então, o que nós gostaríamos de estar realmente frisando é a importância da adoção, né? É muito importante que isso venha acontecer no nosso país com consciência,
porque os filhos passam por problemas na adolescência e filhos adotivos e não adotivos são iguais. Então, eu acho que é muito importante ter lugares como a família alternativa, que é o projeto da Parábola, mas é muito importante a gente ter uma família para quem voltar. Existia uma propaganda que dizia que todo bom pai leva seu filho para Disney. Eu acredito que todo bom pai dá a sua vida pelo filho. E é isso que você tem feito. E o que você vê, qual é a recompensa que você tem nesse seu trabalho? É tremendo, né? Eu estava agora mesmo com os meninos, não tem como você medir, porque eu sei como essas crianças chegaram aqui. Elas não tinham um sorriso, um sonho. Não adianta, desculpa, mas quando a gente fala disso, eu lembro deles entrando por essa porta, sem nenhuma esperança de vida. E hoje eu olho para eles e eles são minha esperança. Aqui na Parábola, as crianças recebem acompanhamento psicológico e fonoaudiológico, além de serem ajudados com reforços nas lições escolares. Tios voluntários também se desdobram para ensinar o que podem para as crianças. E elas fazem de tudo para aprender e não decepcionar. Olhinhos atentos, vontade de participar e todos aprendem a ver as horas no relógio analógico. E no meio de tanta gente, é quase impossível guardar todas as datas de aniversário. É por isso que em cada ambiente encontramos um cartaz que lembra as datas importantes para as crianças. Aqui na cozinha é preparada a comida para esse batalhão faminto depois de tanta brincadeira. Amor e carinho são ingredientes fundamentais em todas as receitas. Uma das primeiras coisas que aprendem aqui é serem gratos a Deus por tudo que têm recebido. Atenção individual. Marisa faz questão de ser presença constante entre as crianças. E os olhinhos atentos revelam a admiração por ela. Marcos, e para você, o que é fazer parte desse grande projeto, que é um sonho que a gente vê realizado? De mais nada, é um privilégio. Eu acho que essa palavra, ela resume o projeto em si. E as pessoas, elas, ao verem esse projeto, elas também se sentem privilegiadas a partir do momento que elas também passam a contribuir para o próprio projeto. A gente vê isso em cada mantenedor do projeto em si. E a gente já também aproveita a oportunidade e já faz um apelo, porque enquanto ela é a mãezona, a gente tem a responsabilidade, né? A responsabilidade que cada criança que passa pela porta, ela necessita de tudo mesmo, não só do amor e do carinho, mas de toda a parte física, operacional que envolve o projeto. E a gente convida as pessoas justamente a fazerem parte desse projeto. Elas vão sentir, aos poucos, que elas também são desta família, fazem parte desta casa e que elas podem também construir, aonde elas estiverem, outros projetos semelhantes a esse. Porque, na verdade, aqui é a matriz, mas existem as sementes e cada um pode ser uma semente. Então, a gente vê. Então, isso passa a ser, para mim, em particular, é um privilégio. E eu queria passar esse privilégio para cada um que está vendo, assistindo a gente agora. E você já é parte desse privilégio, que eu já senti isso. E a gente, então, convida de coração a cada um a fazer parte desse projeto. Garantir qualidade de vida e superar as barreiras impostas tão cedo sobre a vida destas crianças é a meta de todo o trabalho na Parábola. E não são poucos os desafios a serem encarados para que o futuro seja sinônimo de felicidade para esta moçadinha.
mas no presente, a diversão é garantida. E aqui está mais um dos filhos da Marisa. Esse é o Marco Antônio. Marco Antônio é filho biológico da Marisa. Ela também tem os filhos que nasceram da barriga dela. Marco, como é para você, cada vez que olha para o lado, ter um irmão novo, fazer parte dessa grande família? Com o passar do tempo a gente acaba se acostumando, né? Muita gente sempre vem chegando, assim, a gente vai encarando com mais naturalidade, né? De início foi um pouquinho complicado, né? Porque a gente está acostumado sempre, né? Uma família pequena, mas depois a gente se acostuma, não tem jeito. Dividir a mãe, aquele sentimento meio estranho ou não, tranquilo? Agora já não tem mais problema com isso, né? O trabalho dela, a gente vai ficando um pouco mais velho, vai amadurecendo um pouco, e a gente vai passando a aceitar, né? Um trabalho que ela desenvolve, a gente apoia ela e ajuda ela no que for preciso. E como você vê o projeto Parábola, como você vê essa grande família? Você, não como filho da Marisa, mas uma pessoa que faz parte, na verdade, de toda essa história. Eu acho interessante a maneira como eles abordam esse projeto Família Alternativa. Eu acho que é um ponto muito positivo estar, sei lá, de alguma maneira passando para eles essa noção de família, esses princípios cristãos que a instituição sempre passou para eles também. Eu acho que é muito positivo para eles devido à história que eles tiveram, são crianças vítimas de violência. Então eu acho legal eles terem essa noção do que é uma família para um dia, quem sabe, eles poderem constituir a própria família deles fora da instituição. Eu acho interessante. Você sabe o que quer dizer Renato? Renato quer dizer nascido de novo. E eu estou aqui com uma pessoa que é a personificação do que quer dizer esse nome. Este é o Renato. Tudo bom, Renato? Tudo. O Renato é um dos filhos da Marisa, um dos milagres acolhidos pelo projeto Parábola. E ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. A minha história, eu fui vítima de violência na infância por parte da minha mãe biológica, dos 8 meses de idade aos 11 anos. Minha mãe, ela teve raiva de mim porque ela descobriu uma traição por parte do meu pai. E nessa traição ela acabou pegando toda a raiva que ela tinha do meu pai e descontando em mim. Então eu acabei sofrendo todo aquele processo, aquela raiva, aquele ódio. E ela acabou, dos 8 meses aos 11, ela acabou mutilando, usando chave de fenda em brasa, usando garfo, usando vários objetos, ao ponto de realmente deformar a minha pessoa. Com 8 anos de idade, de tanta violência, de tanta mutilação, ela pegou uma chave de fenda em brasa e ela colocou essa chave de fenda no céu da minha boca. Ela arrancou o céu da boca com os dentes, que era dente de leite, na época eu tinha 8 anos de idade. Então eu chorava muito, evidente, né? Doía demais. E aí ela pegou, pedia para mim parar de chorar, que senão o pessoal ia ouvir, a vizinhança ia ouvir. Mas como a dor era mais alta, eu comecei a chorar, vomitar, até que ela me deu um chute na barriga. Quando ela me deu um chute na barriga, eu comecei a vomitar mais sangue do que era normal da boca, né? E quando eu comecei a vomitar mais sangue, até que eu estava vomitando fezes. Então eu descobri que eu tinha perfurado o intestino. Ela levou, né, que todo o espancamento, quando chegava na parte mais grave, ela mesma socorria. E falava que era queda, que, né, tive 14 ingressos no Hospital da Zona Leste por queda. E ninguém nunca tomou nenhuma atitude diante dessa situação? Tinha aquele negócio, né? O problema não é problema meu.
né? O que a gente tenta quebrar isso hoje, né? Que o problema do outro é um problema seu. Se você está vendo, você tem poder de transformar, mudar a história de uma outra pessoa. E na época era assim, o pessoal falava, não é problema meu. Então o pessoal fingia que estava acreditando que era queda. E aí eu voltava para casa, e novos chutes, novos espancamentos por parte da minha mãe. Até que um dia ela pegou, né? Ela tinha cortado a minha língua com a tesoura. E nesse dia eu chorava muito, muito, muito. Ela deu um segundo chute em cima das cirurgias. Então estourou, tudo que estava dentro veio para fora. Eu tive que agarrar assim, com 8 anos de idade, sofrer evidentemente com muita dor. Cheguei no hospital segurando tudo. E só cheguei no hospital caí de coma, só caí mesmo, desmaiei quando eu cheguei no hospital. E aí estava em coma, os médicos falavam que não tinha mais condição, que não tinha nenhuma parte do meu corpo que não estava mais debilitada. O hospital resolveu denunciar. Aí quando eu saí do hospital, que eu fui ter uma audiência, o juiz me pergunta na frente dela se eu apanhava dela. Eu já não tinha língua, eu já não tinha orelha, eu já não tinha o céu da boca, já estava com a segunda cirurgia na barriga e, evidentemente, na frente dela eu morria de medo, era uma criança, eu falava que eu não apanhava. Então o juiz liberou, falando que a denúncia que foi feita contra ela não tinha provas, então mandou de volta para casa. E quando foi que você conheceu o Projeto Parábola? Eu conheci o Projeto Parábola, eu passei por várias instituições, saí de casa com 11, minha madrinha resolveu denunciar e o juiz resolveu, depois de tudo isso, me tirar de casa. Saí de casa com 11 anos, quando eu saí de casa, passei por várias instituições, também sofri outros tipos de rejeições por causa da ferida, dos machucados, porque estava apodrecendo, né, o céu da boca, a língua, a metade da língua, já não tinha os lábios foram arrancados em brasa também com garfo, e então eu era uma pessoa totalmente deformada. Então passei por várias instituições, fui ficando revoltado, né? Até que com 14 anos eu fui conhecer a instituição Parábola. E aí essa parte é muito interessante, porque quando eu conheci a Parábola, todo mundo chamava a Marisa de mãe. E era uma coisa que eu odiava, uma coisa que eu nunca queria ouvir na minha vida, era mãe. Né? Eu achava que queria ouvir tudo, menos mãe ou Deus. Né? Outro que eu falava, meu Deus, se esse Deus que é tão grande assim, por que deixou tudo isso acontecer? Então a Marisa ela foi me tratando, foi mostrando que era uma família de verdade, mas foi muito difícil eu aceitar, até que com 16 anos eu fui adotado e tinha um outro nome. Meu nome não era Renato, meu nome era Gilmar. E aí eu estava lendo um livro que eu gosto muito de ler e eu descobri que Renato significa nascido de novo. E aí foi por causa disso que eu me chamo Renato hoje. E hoje, graças a Deus, estou no projeto. Né, sou palestrante, faço palestras, sou educador dos adolescentes também. E hoje eu estou aí para provar que realmente, se você levantar para ajudar o teu próximo, você vai ver que você não está fazendo mal para ninguém. Ao contrário, você está ajudando a mudar muitas vidas através de uma pessoa, né? E enquanto a gente conversa aqui, o pessoal lá de casa está vendo algumas imagens de como você era antes das cirurgias. E o que você pode falar para o pessoal que está assistindo a gente? O que você pediria ou o que você sugeriria para cada um que está em casa, que está lá sentado, acomodado na sua situação? Como você falou, é problema do outro, não é problema meu. E você durante muito tempo sofreu por causa desse pensamento. O que você pode falar para o pessoal que está lá em casa, acomodado, numa situação tranquila, quanto ao problema do outro? Olha, o que eu quero passar para vocês é que vocês, né, que estão assistindo, pode fazer milagre, né?
Você ajudando alguém, você está cumprindo, você está fazendo um milagre. Além de você estar fazendo um bem para você mesmo, você está fazendo um milagre, você está levantando vidas, você está falando que para essa pessoa que há uma nova chance, há um novo recomeço. E você, quando você faz esse papel, não é humilhante, é quando você vê que no final, você vê o resultado da sua obra, o resultado daquilo que você levantou para fazer. E você olha e fala, foi através do meu levantar que esse milagre existe hoje. Você pode fazer milagre. Nós vamos terminar esse momento super especial aqui do lado do Cleiton, que é o filho responsável pelo bom andamento aqui da casa. Né, Cleiton? Eles te dão muito trabalho? Um pouco, viu? Vou ser sincero, não. Mas vale a pena, não vale? Vale a pena. Trabalho gratificante. Muito. E eu queria agradecer você, Marisa, por ter permitido que nós, a produção, nós, o programa Questão de Valores, do Instituto Valores, e você, aí de casa, fizesse parte dessa grande, maravilhosa família. Nem